Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma análise e resumo de um livro que inclusive é um importante livro para você poder estudar do período da formação da literatura brasileira, do nosso realismo e também para você que está estudando para a Unicamp, que também é um livro de leitura obrigatória que se chama A Falência, que é da escritora Júlia Lopes de Almeida, que é essa escritora muito simpática, muito bela também aqui no nosso lado, e a gente pode perceber que, então, já uma das coisas que vão fazer com que a gente tenha esse livro como uma leitura obrigatória da Unicamp. A Unicamp é uma instituição que a gente tem que gosta de pedir muitos escritores não convencionais, então, assim, apesar de ter Machado de Assis, apesar de a gente ter os nossos escritores mais famosos, né, e populares, quando a gente fala de literatura brasileira e portuguesa, há também uma tentativa de fazer uma reconstrução do passado. Por que eu digo isso? Porque Júlia Lopes de Almeida é nada mais nada menos do que a idealizadora da Academia Brasileira de Letras. Ela nasceu em 1862, no Rio de Janeiro, e morreu em 1984 na mesma cidade. Ela morreu aos 71 anos de complicações pela febre amarela. Ela foi escritora e abolicionista. É importante perceber que essa questão de abolicionista é uma questão de visão política que é importante a gente perceber que na nossa formação, então romantismo e realismo, é uma questão polêmica, então você afirmar que é abolicionista. Então, uma questão de quando a gente fala de abolicionismo, é uma questão de que é uma posição política e também uma posição de ativismo. Então é interessante que mesmo que a gente tenha essa visualização, que hoje em dia a gente possa falar dessas questões de abolição da escravatura, de racismo, nessa época era visto como problemático você se pronunciar como abolicionista. Então, a gente tem um outro problema que também na época do Machado de Assis, essa parte de ser um escritor era uma questão que ela era de uma visão de uma atividade masculina. Tanto é que a Academia Brasileira de Letras, ela é inspirada na Academia Francesa de Letras, na qual existiam apenas escritores que formavam toda a sua banca de patronos e de escritores apenas com homens. E aí isso faz com que até mesmo que a Júlia Lopes de Almeida confessava que ela escrevia versos escondida e que mesmo ela constando na lista dos imortais da Academia Brasileira, quem foi colocado no lugar foi o seu marido. Ele também era escritor? Era, mas foi uma tentativa de compensação que a gente pode já começar a analisar de como que a figura de Júlia Lopes de Almeida ela já vai sendo colocada de lado em oposição a ela participar mesmo sendo uma idealizadora. A gente tem isso também como uma das discussões atuais, como é o caso da Fernanda Montenegro, que ela é uma atriz, escritora e produtora. Mesmo que tenha muita gente que reclame que ela apenas escreveu um livro e que ela é apenas uma atriz, ela é imortalizada como uma das participantes da Academia Brasileira de Letras. Isso já faz a gente até questionar, né? Quem que merece estar na Academia Brasileira de Letras? Será que mesmo a questão da Fernanda Montenegro entrando como uma das poucas escritoras mulheres que fazem parte dessa associação, por que há essa complicação de reconhecer o posicionamento da mulher na sociedade? Por que sempre há essa coisa da compensação? Então falar assim, mas ela é atriz, mas pra que precisa colocar mulher? Sendo que os homens nunca tiveram problemas para se colocar como posicionamento. Isso é uma coisa que você pode analisar, ou isso é uma coisa que você também pode reclamar. Mas a Fernanda Montenegro, inclusive agora que eu percebi que no slide está escrito errado, né, que está escrito Montenegro, ela foi colocada como questionada, né, de por que ela estaria participando. Tanto é que as pessoas não participaram no processo seletivo de concorrer contra ela. Por quê? Pela questão do respeito que existe a ela. Então ela foi um dos poucos casos que, no processo de escrita, de você se candidatar a ser um imortal da Academia Brasileira de Letras, ninguém foi para colocar e concorrer contra ela. Por quê? Porque queriam que ela fosse para lá, queriam que ela fosse imortalizada, e por questão de respeito, não se candidataram e deixaram com que ela vencesse a posição. As principais obras da Júlia Lopes de Almeida é Livro das Noivas, que foi publicado em 1896, A Falência, que foi publicado em 1901, que é o que a gente vai analisar hoje, e A Casa Verde, em 1932. Tem outras obras? Sim, mas essas são as principais. O que vamos já discutir sobre a questão do feminismo? É uma questão que a gente pode ficar aqui horas e horas, é uma questão de conceitualização. É uma questão que é importante a gente perceber porque essa discussão sobre feminismo, ela não é uma questão só sobre eu querer trazer para você, mas também a Unicamp ela traz essa questão de discussão sobre o livro
E se você mesmo não é a favor do movimento, ou se você não gosta de você discutir isso, talvez isso já mostre uma das coisas que você talvez não queira fazer, que é se candidatar para a Unicamp. Porque a Unicamp traz essas discussões não só no vestibular, como suas pesquisas. Então, se você não gosta desses tipos de questões, você já pode talvez tirar a Unicamp como uma das questões que você quer se candidatar como um vestibulando. A origem do termo vem da busca da igualdade entre gêneros. Ela não faz só que a gente também tenha a inclusão da proteção à mulher, mas também da representatividade. Existe um problema porque muitas pessoas perguntam, poxa, mas por que a gente não chama igualitarismo? Porque o igualitarismo ele significa outro movimento. Ah, mas por que não chama humanismo? Porque o humanismo é outro movimento. A busca de você colocar privilégios e de você colocar que a mulher ela esteja numa posição a mais do que o homem é chamado de femismo. Mas isso é utópico, porque na sociedade a gente achar que tem privilégios para a mulher é quase que irreal ou quase que não é possível perceber. Mas isso não é uma questão que eu estou discutindo, eu estou querendo só apresentar o movimento do feminismo, porque é uma conceitualização que a gente vai ver a partir da obra. Então vocês vão perceber que não é uma questão que eu estou querendo enfiar uma discussão isso aqui. Isso aqui é mais uma questão para a gente poder entender o livro do que de fato entender todo o movimento. Assim como eu falei para vocês também, né, a Academia Brasileira ela tinha um veto contra a participação de mulheres até 1977. Então pensa que até 77 vários homens participaram, poderiam se eleger, poderiam participar. E a Academia Brasileira de Letras ela tem questões como participação, movimentos culturais, ela faz também participações educacionais. Os membros, eles são ativos, eles são pessoas que participam, são pessoas que estão olhando o quadro literário brasileiro, escrevem e recebem por estar lá. E até mesmo só depois com a posse da Raquel de Queiroz que aí começou a se aceitar mulheres. Então pensa que desde a época da Júlia Lopes de Almeida passaram-se 70 anos até começar a pensar que esse veto de as mulheres não participarem saíssem da Academia Brasileira de Letras. Ela é uma das maiores escritoras até mesmo do pré-modernismo. Ela foi junto do Lima Barreto, do Coelho Neto. E a Semana de Arte Moderna desconsiderava tudo o que via antes. Então isso pode incluir a nossa escritora de pensar por que ela não é relembrada. E é uma coisa muito doida, porque a gente pensar que em 1900 ainda o Machado de Assis estava vivo e aconteceu a questão do pré-modernismo. É um movimento muito curto de pensar que tem desde a Semana de Arte Moderna até a criação da Academia Brasileira de Letras, a publicação de que, sim, a literatura brasileira ela acontece muito rápido. É quase que não dá para conseguir fazer com que haja grandes separações. É meio esquisito pensar nisso, né? De como que entre Machado de Assis e a Semana de Arte Moderna não passou tanto tempo. Estamos falando de uma época de 1891 no Rio de Janeiro, a crise do encilhamento. Então é uma crise que a gente está falando de uma crise financeira, que estamos falando da questão do Rio de Janeiro. Tem também a questão da participação social da mulher, que vamos dar uma olhada depois sobre os capítulos. A questão do materialismo. Então é muito mais importante você ter objetos do que você ser uma pessoa, ter valores morais, valores éticos. Também falamos das crises familiares, no sentido de que o que compõe uma família, quem que é a pessoa que ganha dinheiro, quem que é a pessoa que toma decisões na casa. Estamos falando também da questão do patriarcalismo, que é a função do pai ser a pessoa que recebe dinheiro, a pessoa que mais recebe dinheiro e que toma as decisões não só da família, como as decisões econômicas e também do adultério, que para quem não sabe é a questão da traição. E o que a gente vai ter, né? Vamos ter um português que ele está sofrendo em Portugal e ele vem para o Brasil. O Brasil é sempre visto nessa literatura que temos do século XX e do século XIX como um novo local, um novo mundo, uma nova oportunidade para quem não tem dinheiro e nem profissão vir para o Brasil. Francisco Teodoro é um português em situação miserável e ele muda para o Brasil, que é, assim como eu falei, um novo mundo. E ele se esforça, trabalha, e essa aqui é uma das coisas mais curiosas do Brasil, porque a questão do trabalho no Brasil sempre foi visto como se você se esforçar, você consegue ter a ascensão social. E aí ele vira um dos mais importantes negociantes de café. E apesar dele ter uma história que parece de superação, é apenas uma crítica ao materialismo e à ostentação. Então essa é uma das coisas que mais se percebe nesse livro. Ele teve a sua ascensão econômica, ele teve sua ascensão social, mas ele não se tornou uma pessoa melhor. Tanto é que quando ele vai para poder decidir ter uma família, ele quer perpetuar o nome e deixar os bens para os filhos. Ele não quer saber qual que é a revolução emocional. Ele não quer se tornar uma pessoa melhor. Ele quer ter
alguém que seguir com o seu nome, então o materialismo do nome dele, e os bens que ele conquistou. Ou seja, tudo que ele está projetando em uma região social, que é para ser levada para o emocional, é na verdade de ostentação. É para mostrar que tem dinheiro e que tem nome. E aí a gente pensa, né, que o Francisco Teodoro, inclusive mesmo com toda essa conturbação que vai ter com sua família, que ele vai ter com a questão social, com a questão ética e até mesmo com a questão da família, vai ser praticamente não levada em conta, porque o que ele se importa é de ele ter o dinheiro. Então a casa pode estar pegando fogo, tá tudo bem pra ele. Ele tem a casa. Esse que é o grande ponto. Ele tem. Ele não é. Opa, até fiquei emocionado aqui, bati no microfone. Peço perdão. E aí a gente tem um comendador e chefe de família. Então são dois títulos que ele estava tentando conquistar. O Francisco ele vai se casar com a Camila e ele constrói uma família. Ele tem o Mário, que é o filho mais velho, a Ruth, que é a filha do meio, e as gêmeas Lia e Raquel. Eles vivem em um palacete do Botafogo, que para quem não é do Rio de Janeiro, é sempre uma referência como um lugar bonito, como um lugar chique. E eles vão viver também com a Noca, que é uma mulata empregada, e a Nina, que é sobrinha da Camila. Isso é muito comum na literatura brasileira, mesmo que isso não seja comum em outras literaturas, que é aquela coisa de um parente distante que vem morar com a família, que é como se fosse um filho de criação. Isso é bem comum. Então sempre tem uma sobrinha, um primo, um tio distante que mora com a família, quando tem mais dinheiro, quando que a situação de que uma família não consegue prover tanto para esses outros membros. A família ela não é bem estruturada, então a gente já percebe. A gente tem um filho mais velho, a filha do meio, gêmeas, a gente tem a mulata, a gente tem também a sobrinha, mas a questão que a gente tem com essa família é que, tipo, o Francisco, ele tem dinheiro, ele manda dinheiro pra família, então ele tem a família. Ele tem no sentido de posse, ele não participa da família. Ele manda dinheiro, e inclusive de forma exagerada, então às vezes ele manda mais dinheiro do que o necessário. E o filho mais velho, que é esbanjador, ele vai gastar o dinheiro adoidado, então ele sempre vai gastar o dinheiro pensando que por ele ser o filho mais velho, ele tem direito a gastar esse dinheiro. E a Ruth, ela é uma filha que, como ela tá sempre meio alheia a toda essa situação, então ela não é velha o suficiente para ser representante da família, mas ela não é nova o suficiente para receber o tanto de atenção. O que ela faz? Fica investindo o tempo dela no violino como uma forma de escapismo. Então ela investe o tempo dela numa parte que ela faz com que ela esqueça de como que a vida dela é miserável. Então, né, se a gente não tem em casa, se não tiver em casa, procura no médico. Isso é uma questão que eu só mudei uma das frases que a gente tem, né? Tipo, se não tiver em casa, procura na rua. Por quê? Porque a Ruth, ela vai adoecer. E o Dr. Gervaso, ele vai curar muito rápido e muito eficientemente a filha do Francisco, e o médico ganha a confiança da família. Inclusive, ele vai começar a frequentar a casa dele. Lembre-se que na questão do Rio de Janeiro, assim como na época do Machado de Assis, a questão dos palacetes e das casas grandes, que muitas pessoas vão visitar casas de avós, de pessoas famosas, e vão perceber que as casas são exageradamente grandes. Por quê? Porque muitas pessoas eram para ser convidadas, para passar o dia inteiro lá. Ela não é grande só para você poder mostrar que ela é grande. As pessoas iam na casa, elas vão na casa nesse período para poder passar o dia por lá. Por isso que tem sala de estar, sala de visita, por isso que tem salas tão grandes, então você tem uma recepção. Porque é para as pessoas ficarem lá por muito tempo. Até mesmo nas casas que são do interior, de São Paulo e do Rio de Janeiro, é meio confuso que a gente tenha sala de estar, sala de visitas. Mas é porque é para receber pessoas na sua casa. E aí, o doutor, ele é sabido das aparências da classe rica, então ele sabe como se mostrar como uma pessoa rica, e ele começa a mudar as aparências e os hábitos da casa. Inclusive da Camila, que é a esposa do Francisco. E o Gervásio começa a se encantar com a casa, ficando cada vez mais com uma posse de uma casa de uma pessoa rica, e também da Camila, com quem ele se apaixona, e inclusive a paixão é correspondida. Mas olha que loucura. No início, a Camila começa a negar esse amor, mas ela dá a desculpa de que o marido é adúltero também. Então o ponto é que não é que ela tá traindo com uma questão de que... Pense que no romantismo existe a culpa de que você tem o personagem ou completamente do bem ou completamente do mal. Se a gente tem no realismo, a gente tem uma questão de uma complexidade psicológica.
Isso significa que ela não está traindo porque ela simplesmente quer trair. Ela raciocinou para isso. É uma questão lógica. Ou seja, por que ela deveria se sentir culpada por trair, sendo que o marido está traindo ela também? Então, isso que é o importante do realismo. Não é simplesmente uma coisa. Não é simplesmente ou é preto ou é branco. Tem 50 tons de cinza nisso. Então, se ela está traindo, ela tem os seus julgamentos. Não estou falando que é correto fazer adultério, mas a questão do adultério que é colocada aqui é por que o Francisco pode e por que a Camila não? Mesmo que todo mundo viva ali, mesmo que todo mundo saiba o que está acontecendo e apenas para o homem é correto para ele que está tudo certo. E o Francisco nem percebe, esse que é o pior, ele nem percebe que mesmo com os olhares que estão sendo colocados para Camila e para o Gervásio, eles se mostram como um casal em público, eles andam de mãos dadas, eles andam como um casal, eles vão para locais juntos como um casal, mas ele não percebe. E ele até confia muitas decisões do Palacete ao doutor, então mesmo com essa mudança da casa, ele continua indo pro Palacete, tendo a confiança e vivendo lá, né? E aí tem, né, essa cena, né? Fala, Gervásio, tudo certo em casa? Opa, fui jantar com seus filhos e sua esposa tá uma delícia, né? E aí acontece o corretivo. O que é o corretivo? Muitas pessoas do passado, né, da questão que a gente tem de anos 80, anos 60, tem a questão da palavra de corretivo como uma correção, como uma forma que a gente tem de você conseguir recuperar valores que você talvez falaria para uma pessoa de tipo assim, dela apanhar, dela deixar de ter alguma coisa. Porque o que vai acontecer? O Francisco ele começa a ficar cansado do filho irresponsável e ele fala que a Camila tem que corrigir ele, então tem que dar um corretivo nele. Ou seja, mudar a atitude do menino, fazer com que o menino ele tenha uma atitude diferente, que ele tenha uma postura diferente, já que ele é o filho mais velho. E aí qual que é o problema? O filho, ele começa a tentar ser repreendido pela mãe. Só que o filho fala assim, ó, você não tem dignidade pra me repreender. Você não pode falar nada. Você fica traindo meu pai. Quem é você pra poder falar alguma coisa nessa família? E aí ela vai fazer o quê? Arranjar um casamento com uma moça, que se chama inclusive Paquita, que ela é fútil. Ela é da nobreza, tudo bem. Ela vive na parte nobre da cidade. Mas é por aí. Então eles dois casam, então tudo certo. Só que a Camila sente que perdeu o filho pra mulher do filho que a trata friamente. Então, assim, a mulher trata ela friamente, ela não sentiu que no casamento juntou duas pessoas e agora tem mais uma pessoa na família. Ela sente que o filho foi pra outra vida. E o Francisco fica, inclusive, seduzido a investir com Inocêncio Braga em investimentos duvidosos. Esse que é o ponto. Quando tem a questão do dinheiro, sempre tem essa coisa de que quanto mais, melhor. Então, as pessoas não ficam felizes. Isso é uma questão até psicológica de que as pessoas não ficam felizes porque elas têm o mesmo tanto de dinheiro. Para pra pensar. Por que a gente tem o Elon Musk e o Jeff Bezos com o tanto de dinheiro que eles têm cada vez mais e cada vez mais eles gastam mais dinheiro em mais coisas? É porque nunca é o suficiente. Para pra perceber, tem dinheiro que a gente não vai conseguir nunca arranjar na nossa vida inteira que eles gastam simplesmente para colocar um foguete no espaço. Por quê? Porque é cada vez mais. Então é por isso que faz sentido a gente analisar que o Francisco ele investe em um dinheiro duvidoso porque ele percebe que ele quer cada vez mais. E mesmo que seja duvidoso, ele confia no Inocêncio Braga. E o medo dele se torna realidade e o café perde o valor internacional, que é esse período do encilhamento. Então o café perde o valor internacional, o Brasil passa por uma complicação econômica e inclusive é aí que a gente tem a questão da falência. Só que a falência vem em duas partes, porque perceba que mesmo que a história comece com o Francisco, ela não termina com o Francisco. Porque o Francisco não consegue se ver refazendo a vida pela idade que ele tem e sem outra forma de ter um relacionamento com a família que não fosse de simplesmente ele mandar dinheiro, ele resolve cometer suicídio. E aí para pra pensar, porque se fosse a falência no sentido econômico apenas do Francisco, eu terminaria aqui a história. Só que a história continua com a Camila. Então perceba que a palavra falência, ela pode ter outros significados também, como é a questão até mesmo do patriarcalismo ou da posição da mulher. Porque aqui a gente vai continuar aqui. De todos, apenas quem tem sucesso na família é o Mário, porque ele casou com uma nobre. Então a gente vai perceber que toda a família tá sem dinheiro. E aí as mulheres ficam na miséria e todas elas vão morar em uma casa que a Nina ganhou do tio. Então lembra daquela relação familiar, eles vão morar todos juntos. O fim da obra,
que é de fato o que vai acontecer, é um foco não no Francisco, é um foco na questão das meninas e das mulheres da casa. O Mário visita a família e, inclusive, ele fica irado com a visita do Gervásio. Então, mesmo em toda essa situação, o Gervásio continua visitando a Camila e ele fica com raiva, porque ele percebe, poxa, mesmo até o suicídio do nosso pai, você continua vendo ele. E aí ela acusa a mãe de não estar justa, né? Não estar ciente do que está fazendo das suas faculdades mentais. E ela leva as gêmeas para poder levar para casa da cunhada, ou seja, ele que vai cuidar das gêmeas e a mãe perde as filhas. A Camila vê a última chance dela, então a última chance que ela tem de poder conseguir confiar em um homem. Então perceba, ela perdeu a confiança do marido, porque o marido morreu. Ela perde a confiança do filho mais velho, e aí o único homem que sobra é o amante, que é o Gervásio. E ela vai pedir, né, para poder casar com ele. Só que aí tem o plot twist. O cara era impossível, porque ele já era casado. E pior, essa situação que ele tem do casamento, era um casamento que a mulher era adúltera, mas por questão social ele continuava casado e a mulher continuava traindo ele. Então esse que é o problema. Nessa época é muito mais importante as aparências do que realmente o que está acontecendo em casa. Então perceba, nessa situação que a gente tem, o Francisco ele estava mais preocupado em ter e mostrar alguma coisa que ele era do que realmente ser. Tanto é que todo mundo socialmente entendia que a Camila não estava com o Gervásio e continuavam saindo. Inclusive o Gervásio estava casado com outra mulher e não parecia. Então era mais importante ter do que ser. E aí a Camila toma consciência e decide tomar o papel que a sociedade entendia ser o dela, que é de ser mãe. E aí a gente vai ter o que vai acontecer com cada uma das mulheres. A Ruth começa a ganhar dinheiro com as aulas de música. A Nina começa a costurar, a Noca começa a passar roupa, que inclusive aparece como engomar, e as gêmeas voltam para casa e a mãe cuida da educação das filhas. Bom, é um livro bem curto, mas aí a gente tem a questão que são algumas questões a poderem ser pensadas, né? Quando a gente pensa depois da análise de um livro, e algumas perguntas que podem aparecer para você, seja numa prova do livro, seja numa questão que você tenha depois de tipo, tá, eu li tudo isso, e daí? Ou seja, quando começa o adultério? Tipo, ele começa no pensamento, ele começa porque beijou, ele começa porque foi raciocinado. Porque, perceba, a Camila inicialmente não queria fazer a traição, mas ela fez. Mas ela fez por quê? Porque ela estava raciocinando? É porque ela queria? Ela estava insatisfeita? Essa que é a questão. Quando que começa o adultério? O dinheiro compra a felicidade? Por exemplo, a Camila ela era feliz no casamento dela? Ela era feliz sendo apenas uma mulher que recebia o dinheiro e não fazia mais nada, ela estava sendo traída? Inclusive o Francisco, será que o Francisco era feliz? Porque ele investiu cada vez mais dinheiro, e ele queria cada vez mais, mas esse dinheiro deixava ele feliz? E existe igualdade de gênero? Então essa é uma questão que eu estou voltando muitas vezes, mas é uma questão do livro, não é uma questão que eu estou querendo doutrinar aqui. Inclusive eu nem sei o que vão achar depois dessa aula aqui, porque a questão é que o livro traz isso como temática, não é nem uma questão que eu estou querendo empurrar. Mas existe igualdade de gênero? Por exemplo, se a gente faz uma delegacia da mulher, não é meio assustador que a gente tenha uma delegacia da mulher, que a gente precise aumentar a pena e que tem que ter um departamento específico para as mulheres para poder proteger elas? Porque tem muita gente que fala, poxa, mas isso é um privilégio. Mas, cara, pensa que como que é possível ser um privilégio você ter um departamento da polícia que resolva os crimes que estão acontecendo com você? Isso que é o dose. Então, assim como, por exemplo, a gente tem ações afirmativas, como a gente tem vagas específicas para mulheres. Então, assim, existe realmente uma igualdade? Como, por exemplo, licença maternidade e licença paternidade. Licença paternidade é 1 semana. Assim, sério mesmo que você tiver um filho, você como pai, você quer ter 1 semana só para você poder cuidar do seu filho? Assim como a questão da mãe. A mãe tem 3 meses, mas tipo assim, 3 meses é o suficiente. E a questão de quantas crianças que existem no Brasil que não tem a questão de pai, mas assim, o pai é tão visualizado como uma questão, tipo, a gente vê, por exemplo, uma mulher como dona de casa, a gente acha que é normal. A gente vê um homem como dono de casa, a gente acha esquisito. Então, até que ponto existe igualdade de gênero? E isso é uma questão que eu estou trazendo para vocês, é uma questão que eu estou respondendo, porque eu acho que isso aí já é questão para uma outra discussão, para um outro vídeo, não é exatamente para um resumo de uma obra, que nem esse aqui do A Falência de Júlia Lopes de Almeida. Inclusive, o que você achou desse livro? O que você achou desse resumo? O que você achou? Você tem algum outro vídeo que você quer que eu faça uma análise, que eu faça um resumo? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Tem algum elogio, alguma reclamação, algum pedido? Faça também, por gentileza. É muito importante para você
poder falar pra mim o que você acha, e também até se você quiser reclamar do feminismo ou você defender o feminismo, você também pode escrever nos comentários. É muito importante esse tipo de participação porque me ajuda a produzir um bom conteúdo pra você e também a entender o que você quer ver aqui. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por você ter visto o vídeo e até a próxima.